Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente de quantidade de luz dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralela e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que no solstício de verão, a trajetória do sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender à proposta do pergolado elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetro seja a mais próxima possível de... Para mim, essa é uma das questões mais difíceis da prova de 2020. E não porque ela é difícil de resolver. Vocês vão ver que a resolução propriamente dita dela, o cálculo, demora menos de 10 segundos. Mas ela é difícil de se interpretar, porque ela tem muitas informações e ela não dá para nós o esquema próprio que eu preciso para resolver ela. Eu preciso desenhar esse esquema. Então a gente vai analisar o que essa questão me diz, para depois resolver ela. Levando em consideração o que ela me diz sobre o pergolado, eu tenho que os vãos do pergolado vão ter 30 centímetros, ou seja, a distância entre uma posta e outra vai ter 30 centímetros. Como ele está considerando num dia de solstício de verão, ele está considerando que a trajetória do Sol ela vai ser, quando ele tiver a pino, ou seja, a meio-dia, ele vai formar 90 graus, ou seja, ele vai ser perpendicular à base desse pergolado. Então, se a gente fosse ter um desenho, eu teria esse esquema. Percebam que no meio-dia, com o sol a pino, ele forma, com a base do pergolado, um ângulo de 90 graus. Eu também sei que a distância aqui é igual a 30 centímetros. Mas a questão me pede para determinar a altura da viga, para que, quando os raios do sol fizerem 30 graus com a posição a pino, gere metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para gerar metade da luz, eu preciso que essa luz incida somente em metade desse espaço entre as vigas. Ou seja, a luz ela só vai poder passar por metade desse espaço. Isso significa que quando o meu sol estiver fazendo 30 graus com a posição a pino, só vai entrar metade da luz. Ou seja, eu tenho essa situação. E para entrar metade da luz, eu preciso que o espaço ocupado por essa entrada de luz seja só metade do espaço entre as vigas. Ou seja, eu preciso que esse espaço aqui seja só de 15 centímetros. E se esse espaço é de 15, então o espaço que vai ficar na sombra também vai ter 15 centímetros. Agora percebam comigo que se aqui tinha 90 graus, aqui também vai ter. Não só isso, mas se aqui tinha 30 graus, aqui 90, então aqui vai ter 60 graus. E para mim descobrir essa altura que eu estou interessado, que é a altura da viga, eu vou ter um triângulo retângulo e eu vou ter os ângulos, ou seja, eu vou utilizar uma razão trigonométrica. E para mim descobrir essa altura que eu estou interessada, que é um cateto desse triângulo retângulo, eu tenho um outro cateto, que é o de 15 centímetros, e eu tenho ângulos. Logo, eu vou utilizar a razão trigonométrica tangente. Percebam que aí eu vou ter que a tangente de 60, por exemplo, aqui eu estou usando o ângulo de 60, vai ser igual ao cateto oposto a esse ângulo, que é H, dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo, que é 15. Logo, eu vou ter que o H vai ser igual a 15 vezes tangente de 60. E tangente de 60 é raiz de 3. A questão, no entanto, ela não me dá quanto vale esse raiz de 3. Mas eu posso pensar no seguinte. Raiz de 3 está situada entre raiz de 1 e raiz de 4. Ou seja, está situada entre 1 e 2. Logo, o valor de um número multiplicado por raiz de 3 vai ser maior do que o valor desse número multiplicado por 1 e menor do que o valor desse número multiplicado por 2. Ou seja, eu vou ter que a altura vai ser maior do que 15 vezes 1, que é 15, e menor do que 15 vezes 2, que é 30. E o único valor das minhas alternativas que está entre esse intervalo é o 26. Logo, isso me leva a crer que para que seja maior possível, a altura tem que ser de 26 centímetros. Letra C.